seu estado de espírito passa. Você se portar lá fora de uma maneira brusca, com louvor, mesmo na tua casa, você está lá com o maior louvor. Oh, aleluia, glória a Deus, porque Deus é bom. Enche-me de ti, Espírito Santo. Eu te amo, Senhor. Músicas que vão falar. Ah, eu quero correr, eu quero gritar, louvar a Deus. Pronto, um vizinho faz um pisa na bola com você, ah, não sei, eu quero pegar. E aquela música tocando, oh. Como é que se porta num lugar? Você entendeu onde está o testemunho? Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. É motivo de alegria estar na casa do Senhor? Amém? Amém. Aleluia. É bom. E para mim é motivo de alegria ver você. Amém? Estar com você é um motivo de alegria, porque Jesus está aqui. Aleluia. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali Ele estará. Amém? Que bom ver você aqui. Glória a Jesus, para cultuarmos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu quero compartilhar essa palavra com vocês que está em Marcos, no Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, tá? Vou ler a partir do verso 1 mesmo. Mas eu quero dizer para você que o tema dessa mensagem é: o Senhor vai te surpreender. E você vai surpreender os outros. Amém? Os outros quem? O teu próximo. Aleluia. Porque a tua bênção é grande. Aleluia. Do que vai acontecer na sua vida. Amém? Vamos falar assim: meu Deus, como que o pastor Lauro conseguiu? Não é? Como que o pastor Lauro conseguiu essa bênção? Como que Deus fez? Meu Deus, aquilo que estava perdido, aquilo que estava perdido na sua vida, não tinha mais jeito, era você, é você mesmo. Como você conseguiu? Porque Deus, Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Você crê? Amém. Eu já tenho louvado o Senhor, porque o fato de nós já vencermos, estarmos no caminho do Senhor, já é algo grandioso. Aleluia. Mas estou dizendo no sentido de que aquilo que vai por vir, está por vir, melhor dizendo, aquilo que está por vir na sua vida, que Deus vai te usar com isso, para glorificar o nome dEle, como nós vamos ler nessa passagem, o que Deus usou essa situação aqui, o que Jesus fez aqui, usou nessa situação, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E vai ser assim na sua vida, você crê? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio, igreja, aleluia. Alguém aqui já foi abençoado por esta quartas-feiras aqui, que nós temos sido ministrados? O que você foi abençoado? O que Deus abriu porta para você? Deu força, deu graça, aumentou tua fé? Aumentou? Amém? Eu creio, aleluia, né? Alguns irmãos já me passaram: pastor, eu tenho um testemunho, estou esperando alguma coisa só confirmar, acontecer. Amém, glória a Deus. Mas já está aí no caminho, Deus está dando sinais, né? Está operando. Mas eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que as coisas grandes que Deus está fazendo vai ser para glorificar o nome dEle. Amém? Na sua vida, para que assim você anuncie cada vez mais as boas novas desse Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. Amém? E foi assim em João capítulo 9 que aconteceu na vida de um cego de nascença. Nasceu já cego, né? Já não enxergava de jeito nenhum. Impressionante, porque a gente espera coisas, não é? Você imagina uma gravidez, um filho, não é? E você está ali esperando, fazendo toda aquela gestação, e de repente vem o filho, nasce, só que de repente a gente nota alguma coisa que não, está alguma coisa estranha, parece que ele não está vendo direito, e aí quando vai se fazer os exames, ou vai ver, está cego. É a mesma coisa quando você está esperando algo acontecer na sua vida, mas parece que não veio daquele jeito, não era aquilo. Não acontece assim, não é? Você fala: puxa, aconteceu isto, mas poxa, nasceu, veio, mas não está do jeito que eu queria. Não era, ou seja, não era do jeito que era para ser, na verdade. E do que a gente quer, é óbvio. Se eu quero ter um filho, eu quero, né, que ele tenha muita saúde, certo? Se você quer ter uma empresa, você quer que ela tenha
muita saúde em todos os aspectos, não é? Nos produtos, nas vendas, no financeiro, em tudo que a gente espera. Você espera uma casa, você espera que ela venha com tudo funcionando, mas não acontece, principalmente casa de aluguel, essas coisas que você vai chegar lá, olha, mas de repente quando você entra, as coisas começam a andar, é problema aqui, é vazamento lá, não era daquele jeito, não é? Mas é diferente de uma casa nova, 0 quilômetro, que já vem com encanamento, que não tem problema de infiltração, encanamento está novo, torneira nova, é tão gostoso tudo novo, hein? Não desista. Amém, igreja? Está me ouvindo? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então vamos lá, veja só no capítulo 9 o que vai dizer essa passagem aqui, capítulo 9 do Evangelho de João. Versículo 1 diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem neles a obra de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui? Vamos pensar, vamos meditar. Como eu disse, eu vi uma cegueira de nascença. E a seguinte pergunta que associou: é por causa do pecado isso? Quem foi? Os pais? Então foi um castigo no filho? Ou então o filho mas ele já nasceu cego? Ele já fez coisa errada? Não. Ele mal nasceu, já estava lá no ventre da mãe. Não veio ao mundo, mas se era de nascença, então quer dizer que dentro da gestação ele já estava cego. Então alguma coisa não saiu perfeita, não foi legal. Para pensar. Aleluia. E olha o que Jesus vai responder. Estavam se associando ao pecado, mas Jesus responde: não foi nem esse e nem aquele que pecaram, mas isto está acontecendo para manifestar a glória de Deus. Amém? Deixa eu falar para você, vai ver aqui nessa passagem que Jesus dá meio que uma 360 aqui, né? Tanto no conhecimento do homem, no que eles julgam, no que eles entendem, porque aqui você já viu, isso aqui foi por causa do pecado, já nasceu assim. Por quê? Porque às vezes pensamos, por causa do pecado, a gente tem dores, nós colhemos mesmo, às vezes nascem filhos com problemas, não é? Se não é do olho, é no braço, não é? Nasce com algumas coisas. Agora, se a gente for entrar assim, por que disso? Eu entendo, realmente, é o pecado, a aflição do mundo que nós estamos vivendo. Por quê? No começo da criação, não era assim, não era para ser assim. Todo mundo nascia perfeitamente. E se o homem procriava no jardim do Éden, todos eles nasciam para viverem, até então, antes de desobedecerem a Deus e irem lá para a árvore do bem e do mal, não é? Todos estavam para a vida eterna, certo? Amém? Mas por causa do pecado, todo mundo aí começou a herdar as coisas, porque o Senhor falou: olha, você comer isso aqui, você vai morrer. Então, mas de que jeito? Não é que você comeu e você já vai morrer na hora. Mas o morrer é exatamente estas coisas. Mata a nossa alegria, porque você nasce com problema, não é? Às vezes nasce, né? Muitas crianças podem nascer com algum problema. Nesse caso aqui, Jesus estava dando um 360 aqui para mostrar algo, para manifestar a glória de Deus. Vamos raciocinar? Porque eu também fiquei pensando, falei, meu Deus, não é doideira isso, né? Fizeram uma pergunta e a gente praticamente associa que é do pecado, mas o pecado a gente tem dor, realmente tem dor. A gente tem algumas coisas que nós somos sujeitos a passar. Eu, quando estava assim, chegou um momento que a gente estava querendo até ficar frustrado. Eu falei, meu Deus do céu, porque engravidava, perdia. E você fala, meu Deus, é algum problema? Mas ninguém tinha problema. Eu, antes de casar, fiz exame e estava tudo certo. Minha esposa, tudo certo. Eu falei, o que rola? Não é? Aí aquela trabalheira vai para o hospital, faz curetagem, né? A gente chama de curetagem aqui, né? Aquelas
coisa, tem que esperar um tempo, e não sei o que, tal, e vai. Mas Deus uma vez usou, preste bem atenção, quando você serve a Deus, nada melhor do que você acreditar nas promessas de Deus e crescer em relacionamento com Deus. Amém, irmãos? Preste bem atenção nessa frase. Crescer em relacionamento com Deus. Isso não vai te livrar das dores, de certas frustrações, de coisas que você pode passar. Mas só que tem uma diferença que nós temos, que a Bíblia fala: se cair prostrado, você não fica. Deu para entender? Então, se eu me frustrar no momento, mas eu não carrego essa frustração, porque tem gente que carrega. Tem gente que fica marcado com isso. Tem gente que já tem medo, porque já aconteceu. Agora, quando você crê na palavra de Deus, você entende que eu sou sujeito a todas essas coisas. É difícil? É difícil. A gente não quer. Exatamente, mas eu diria para vocês que tudo coopera, é isso que ela está falando, tudo coopera por bem, que a irmã está falando aqui. Coopera, mas na hora a gente consegue entender isso? É raro, né? Porque você já fica, já cai, já não sei o quê. Então você fala assim que, meu Deus, é óbvio, irmãos, que a gente precisa ter preste bem atenção na frase, relacionamento com Deus. Quando eu tenho relacionamento com Deus, eu desenvolvo através da sua palavra, correto? Quando eu leio sua palavra, eu não somente entro em estudos, em questões, assim, em questões de geografia, em ciências, mas eu entro numa revelação da palavra. Isso é diferente. As duas coisas andam junto. Quanto mais você tem o conhecimento físico, geográfico, teológico da coisa, é bom, da palavra, é bom em tudo que você associar. Mas quando você tem a revelação, incrementa mais ainda. Porque na revelação o Espírito Santo te mostra a palavra revelada. A explicação da teologia de Deus, vamos falar, do Espírito Santo. Que alguns julgam isso, lógico que eu não posso ser muito, levar pelo lado da espiritualidade demais e chegar aqui e falar, não, vou abrir a Bíblia hoje, Deus, não, eu tenho que me preparar. Eu toda vez, a maioria das vezes, a não ser que é correria, por isso que quando você, deixa eu falar uma coisa para você dar um testemunho e estar pronto, Deus vai te usar. Se você tem uma palavra, se você lê a Bíblia, você está com a palavra de Deus, amém? Você está com a boca de Deus, então Deus vai te usar nisso. Eu sempre gostei da frase que a minha esposa falou. Ela falou, se você ler só o Salmo 23 e não conhece mais outra palavra, Deus vai usar você só no Salmo 23. Eu escutei uma história dentro desses adendos que eu estou abrindo no sentido da mensagem, que é importante relacionamento com Deus e conhecimento, irmãos. Numa passagem aqui da missão Portas Abertas, acompanhando as situações dos países perseguidos, tinha um senhor, preste bem atenção nisso, tinha um senhor que ele só tinha um livro de 1 Coríntios. Deram, não sei onde ele achou que foi, o que aconteceu, ou rasgaram, acho que dessa de comunismo da Bíblia, né? Rasgar tudo lá, pegar, ele só tinha um trecho da Bíblia, não era nem o livro todo. Você sabe que ele ficou, você sabe que ele ficou uma folha, 2 folhas. Você sabe que é pegar aqui, 1 Coríntios, e ficar assim, anos, meditando só nessa palavra, e ele pregava essa palavra só. Você pegar 1 Coríntios aqui, eu quero, acho rápido. Digamos que ele teria aqui, o primeiro capítulo, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, e a igreja de Deus, assim vai, a ação de graças, olha, sempre dou graças ao meu Deus, por vosso respeito, a propósito da sua graça que foi vos dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecido nele com toda a palavra e em todo conhecimento. Esse irmão desenvolvia a pregação e ganhava vida só com 1 Coríntios. É rica, essa pena que isso é muito tempo. Se achasse eu mostrava para vocês, aí vale a pena. Aí o dia que a Bíblia chegou na mão dele, há um relato dele,
Aí deram a Bíblia, ó, essa aqui está completa. Ele falou, sério? Eu sempre soube que tinha, mas deixa eu ver. Eu falei, então é sua. E ele pegou a Bíblia. Nossa, ele devorou a Bíblia. Ele falou, agora eu sei que Deus pode me usar mais, eu vou conhecer mais a Jesus. Olha, não que não deixou de conhecer, porque a palavra em si mesmo, falando através do apóstolo Paulo, imagina cada pregação que ele não tirou, cada ensinamento para o povo que ele não deu, a respeito do primeiro livro de Coríntios, né, do primeiro capítulo. Então, Deus vai usar, não é? Mas quanto mais você se aprimora, busca, se dedica no relacionamento com Ele e lê a palavra, é legal. Eu gosto de fazer assim. Tem coisas que aí eu quero pesquisar, então vou no Google, vou em outras bíblias que eu tenho lá de estudo, vai em algumas coisas no paralelo para poder você achar as introduções, achar, né, introdução não, achar as explicações, ir para um lado da teologia, ver o que está dizendo ali, conhecer a área geográfica que está dizendo, em que momento, em que época. Aí já é um estudo, mas tudo isso eu não posso perder a revelação da palavra de Deus, porque aí eu começo a aprender coisas tremendas, porque você associa os dois e é tremendo isso. Por isso que eu admiro cada pregador mesmo, ou pessoas que, não estou dizendo só pastores, tá, irmão? Né? Eu gosto sempre de dizer algo aqui, ó. O pastor precisa ser um pregador? Sim, mas você é um pregador, sabia disso? Vamos supor aqui, ó, qualquer um dos meninos aqui, ó, se lê a palavra de Deus, é pregador. Deus vai usar. Amém, igreja? Você sabe o Márcio, o nosso irmão Márcio aqui, ó? Antes dele ser qualquer coisa, desde quando eu conheço ele, ele era pregador. O pessoal chama ele de pastor porque associa a palavra pregador com pastor. É lógico que ele tem um coração de pastor porque ele gosta de cuidar das pessoas. Isso é ser pastor. O significado de pastor é cuidador. Servir as ovelhas, cuidar das ovelhas, pegar a ovelha ferida, tratar a ovelha ferida. Não é? Você vê que Jesus, ele é o bom pastor, ele ensinava também, é necessário, amém, irmãos? É necessário, mas tem aqueles que são só os que pegam a palavra aqui e o negócio dele é pregar, e tem dom para a palavra, amém, glória a Deus. Mas o que eu estou falando aqui, que nós estamos falando aqui da mensagem, é que este rapaz chegou aqui e pegou a Bíblia e ele, nossa, ele tinha uma sede, ele começou, não é? Então vai se relacionar com Deus, ele começou a ler a palavra, ele começou a se dedicar mais ainda a ter relacionamento com Deus, Deus começou a usar ele, amém? E abre os olhos nisso. Eu lembro quando eu comecei, eu não entendia nada da Bíblia, ficava meio assim, falei, o que é isso, o que é aquilo, parecia que travava a mente, não é? Mas depois o Senhor me ensinaram a orar assim, falando, não, pega aqui, pede a Deus revelação, também lê com calma, estuda um pouco, lembra das aulas da escola, resumo, não é? Lembra dos resumos do que você está entendendo, então também, agora pede a Deus, você vai estudar, não é? Você vai buscar. E isso aumenta a nossa fé, amém, irmãos? Porque quando eu estou lendo a palavra, se a fé vem pelo ouvir, porque ninguém está lendo a Bíblia, não, sim, aqui você está ouvindo, certo? Mas quando você lê, não tem ninguém falando, é você que está falando para você mesmo. Por dentro não é assim? Eu leio aqui, então, que nem eu li, caminhando Jesus, só que eu estou quieto, e estou lendo aqui, então está falando comigo, ó. Eu estou lendo, eu estou falando comigo, isso aqui aumenta a minha fé, amém? Aumenta a minha fé, aleluia. Aumenta a minha fé. E Deus, ele é tremendo quando ele quer falar com a gente, ele fala mesmo. Aleluia. Ele abre os nossos olhos. Aleluia. Ele consegue os nossos ouvidos serem abertos na dimensão mesmo do Espírito, porque Deus tem todo interesse que você o conheça, Ele, se renda a Ele. Deus tem todo interesse que você acredite, tenha fé nele, porque Ele quer levantar você, Ele quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher, um grande servo de Deus, usado nas mãos do Senhor, na qual você não precisa somente estar em púlpitos para falar, mas com a sua vida todos os dias, amém? É que eu falo, como eu estou trabalhando muito com o púlpito, é interessante. Você põe uns louvorzinhos, as pessoas entram de um jeito. Esses dias mesmo peguei a pessoa de novo. Ela falou, moça, eu trabalhei tanto, eu amei sua playlist. E estava em americano, mas lá estava Jesus, e vambora, e vai falando. Deus é bom todo o tempo, aleluia, Deus não está morto.
E tem pessoas que entendem mesmo o que está sendo falado, e eu não sei falar nada lá, nossa, amei sua playlist. Eu trabalhei tanto hoje, cabeça tão cheia, entrei nesse carro, não dá vontade de sair, porque me acalmou. Olha que bênção. Amém, irmãos? Aleluia. Então Deus hoje pode me usar, muitas vezes eu nem abro a boca, é o louvor que está lá, mas eu estou sendo o veículo de Deus. Se eu não tivesse com aquele louvor, se eu não tivesse, não é? Ou se a minha vida tivesse aí cheia de reclamação, ou estando até ouvir, por ouvir, porque quando você está com Deus, deixa eu te ensinar isso, se você não sabe, tá? A unção passa, o seu estado de espírito passa. Você pode estar ouvindo louvor, mas se você dirigir de uma maneira, eu estou falando dirigir porque eu dirijo, né? Mas se você se portar lá fora de uma maneira brusca, com louvor, mesmo na tua casa, você está lá com o maior louvor, oh aleluia, glória a Deus, porque Deus é bom, enche-me de ti, Espírito Santo, eu te amo, Senhor, músicas que vão falar, eu quero correr, eu quero gritar, louvar a Deus. Pronto, um vizinho faz um pisa na bola com você, não sei o que é, e aquela música tocando, como é que se porta num lugar? Você entendeu onde está o testemunho? Que eu já peguei gente no carro e falou, nossa moço, aqui é diferente, porque eu já peguei aqui, sou evangélico. Eu falei, sou, porque eu já peguei um aqui que disse que era evangélico, mas cada viradinha aqui, ou fechadinha, ele mandava para aquele lugar. Com louvor. Você está entendendo? Irmãos, ser sal da terra e luz do mundo está nos detalhes. Não é? Igual nós jogamos bola lá, né? Vê lá o Mateus. Fiquei feliz. A gente escutou. Vai, seu. Ô, seu. Não é? Quando vocês jogam, não é assim? A gente está no meio do mundo, você não escuta isso? E manda para aquele lugar e vai não sei aonde. Oxa, chutou, o outro já vem querer brigar, estourar, falando. O problema não é só os palavrão que salta. Então, lá nós somos diferentes, a gente aprende a tomar paulada, pisar na bola, mas não, certo? Não é não? Não é? Nem o pastor Lauro, estava na banheira parecendo o Romário, manda a bola no pé. Estou brincando, ele correu, mas o pastor Lauro, tá bom, olha, correu. Tá ou não tá? Foi um dos melhores ali, ó, sério mesmo, glória a Deus. E você vê que houve uma prova de fé. O Keiber deve estar na porta, né? Porque o Keiber chegou lá, meu irmão, estava parecendo o time do Uruguai, os carniceiros, a gente chama de carniceiro. Os caras pegou e falou, deixa eu acabar com a festa do pastor. E tome caneta. Olha lá. Meu Jesus, misericórdia. Mas olha lá, você escutou algum palavrão? Não fica um ambiente mais... A gente brinca, a gente se diverte. É saudável. É saudável. É o que as pessoas precisam e querem. Todos nós queremos. Aleluia. Tem como você se divertir sem precisar de tanta bobagem e às vezes falta de conhecimento. É porque você escuta. Muita gente fala palavrão porque escuta do outro falando. Acha isso daí e não vá atrás do que isso significa. Uma coisa terrível. Não é? Então, quando a gente tem relacionamento com Deus e conhece a palavra de Deus, tudo isso, irmãos, aumenta a nossa fé para não pecar, para não desagradar o Espírito Santo, porque eu e você agora como nova criatura, somos templo do Espírito Santo. Veja só, esse cego aqui vai dizer aqui, então como eu parei no versículo 3, Jesus estava dizendo aqui, falando, não, eu vou manifestar aqui a minha glória, aqui é para manifestar a glória de Deus, melhor dizendo, isso aqui é para manifestar a glória de Deus. O que agora, como eu falei, vamos parar para pensar, com tudo isso que eu estou falando aqui, de nós sermos referência, se portar varonilmente, como diz a palavra, de varão perfeito, quer dizer, uma pessoa, não é, dentro dos padrões que Deus criou. Então está dizendo o seguinte aqui, vamos continuar aqui, porque se eu falar agora, eu pulo uma coisa que precisa falar. Para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, versículo 4. É necessário, olha o que Jesus falou. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Tudo isso que eu falei, até agora, de não reclamar, de não... Jesus viu aquilo, ele sabe. Estava ensinando o quê?
Os pais poderiam ter falado: puxa, meu filho nasceu assim, ficou e não, por falta de conhecimento a Deus, não agradeceu nem pelo filho, vai saber. Ou se não, tratou daquele jeito, parecendo, nasceu assim mesmo, não tem jeito. Já vê uma coisa defeituosa, igual eu já ouvi falar, nós somos parte do produto com defeito, que não tem, meio que não tem nada a ver. Temos sim, irmãos, não, porque nós temos chance, Deus deu chance, sempre dá chance para a gente. Porque por isso que a Bíblia está escrito: nós nascemos do pecado. Nós nascemos e precisamos nascer novamente. Está aqui meus filhos, quando nasceu, foi pregado o evangelho para eles, até se batizarem com entendimento. Não por cair na água lá e fazer uma coisa que nem sabe o que está fazendo, dar um banho, mas saber o que estava fazendo, amém? Aleluia. Então, aí sim, para se tornar naquilo que Deus criou que é perfeito, amém? Naquilo que Deus criou que é perfeito. E aí, o Senhor está falando: então isso é para fazer a obra, porque enquanto está de dia, ou seja, enquanto eu tenho oportunidade, vamos anunciar que Deus tem um plano de nos transformar, de mudar a nossa vida, de nos levar de volta a uma vida eterna com Ele, de curar a nossa vida, de curar as nossas dores, tristeza, aquilo que carregamos por causa do pecado, das aflições que estão no mundo. Mas o Senhor estava anunciando: o que Deus fez é perfeito, o que Deus faz é perfeito, aleluia. Por que saiu assim? Por causa do pecado. Mas não que eles pecaram, o pecado fez isso, deu para entender? É por causa do pecado. Quem não conhece a palavra vai falar: então Deus é injusto. É injusto? Se Ele fosse injusto, por que nós estaríamos vivos? Estaremos mortos. Por que nós estamos ouvindo isso? É só pensar: nós temos paz então? Já que você acha que Deus é injusto, está em paz? Não está. Ou que paz é essa? É do engano, porque o capeta pode lhe dar muitas coisas. O que está assim, em questão de irmos por um lado de revolta nosso, de não ser como nós queríamos, porque na verdade o ser como nós queríamos, né, se você pensar assim, se você pensar pelo lado assim: o que eu queria? Não ter dor. O que eu queria? Não morrer. Isso prova que Deus nos criou para sermos vivermos eternamente num só espírito, numa só alma, sem esses negócios de nascer outra coisa aí. Deu para entender? Nós somos um só. É essa vida, para ser esse espírito, porém para ser eterno, para ser aperfeiçoado. Porque o nosso corpo hoje, habitando no espírito, seria como um peso o nosso corpo para nós, por causa do pecado que nós temos que enfrentar. Mas essa é a cruz. O Jesus foi fácil para Ele, por isso que Ele veio em carne. Por isso que nós temos, e está escrito, que nossa carne tem que ser mortificada, para nascermos de novo. Era o que estava acontecendo com o cego, e com os outros que estavam vendo esse testemunho. Amém? E este é o milagre da salvação, porque Jesus não só cura fisicamente, mas Ele cura espiritualmente. Não curou só esse cego fisicamente da cegueira física, como abriu os olhos dele, também da cegueira espiritual. E aí veja comigo, aleluia. Dito isto, versículo 5: cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, além de cego, porque ele era mendigo, ficou mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Aí começaram a fazer: ué, o que aconteceu? Ele está vendo? Queridos, presta atenção, que Deus vai curar na sua visão hoje, porque muitas vezes a gente pode estar cego com algumas coisas, e que nessa noite nossos olhos sejam curados, espirituais, para enxergar. Enxerga o milagre que está na tua vida.
Enxerga o que Deus pode fazer em você. Enxerga diante desse medo. Olha por trás dele. Você consegue ver o que está por trás dessa dificuldade, dessa situação, desse problema que você está vivendo, de tudo que você está passando. Enxerga que tem vitória. Enxerga que tem milagre. Aleluia. E quando acontecer, e isso aqui se trata de uma coisa, até esse momento, segundo diz essa escritura, que de nascença nunca havia sido curado na terra, porque ele já nasceu cego. Havia curas de pessoas que ficaram cegas no decorrer do tempo, da vida, mas esse nasceu cego, não tinha cura. Digamos, já veio com defeito de fabricação sem chance de reverter. Digamos assim, aos olhos, não é? Humanos, porque para Deus tudo tem jeito. Para Deus nada é impossível. E o que o Senhor está mostrando através disto, porque vocês querem o mais fácil, porque o pecado é mais fácil. A santidade paga um preço, na qual Jesus pagou o maior. Pode ter certeza disso. Mas Deus é Deus das coisas simples, humildes, na qual, por causa do ego, do pecado, todo mundo quer uma coisa muito, só pensa no lado bom, sem importar quem, e não despreza as outras coisas, as simples, as humildes. E Deus opera nas humildes, nas simples. Ele sempre ensinou a simples. E nós temos fé, até a fé que Ele pede é tão pequenininha, de um grãozinho de mostarda. Deus nunca pediu coisa grande para nós. Aleluia. Tá certo. Ó, pastor, como é que fica Abraão com... Ele era o filho, sim. E ainda vamos falar, se Deus pediu isso tão grande para Abraão, era um filho. Mas quem daria, né? Aquilo que a gente cansa de ouvir aqui, cansa não, um cansaço bom, né? Que é sempre bom ouvir. Mas para pensar, Deus ainda poupou, não consumiu o pedido que seria tão grande para Abraão, mas provou a fé de Abraão, a obediência. E Deus, Jesus fez aqui com esse cego. Este cego foi chamado para ver. Jesus caminhando viu este cego. Jesus em caminhada está passando e vendo você, vendo a sua situação. Amém, igreja? Aleluia. E muitas vezes você já desistiu daquele pedido, você está chateado, está com aquelas coisas que não acontecem mais, mas Jesus está vendo. E Ele chega e fala, isso aqui vai manifestar a glória de Deus. E olha o que aconteceu com este cego. Só que tem algumas ações ali que era importante ele fazer. Primeiro, Jesus pegou, tacou aquele negócio nojento. Acho que ele poderia passar assim, isso aí no meu olho não, né? É barro, o que ele está fazendo? Ele cuspiu, aí. Então você não quer ser curado. É a maneira de Deus. Por que Jesus tinha que cuspir? Não podia ser de uma outra forma. Muitas vezes a gente quer a bênção, mas tem que ser do meu jeito. Isto é um perigo. Isto pode brecar o teu milagre. E Deus vai tratar até a gente ser humilde de coração. Amém? Primeiro, aceite o jeito de Deus. Confia e creia. É maluco? É. Porque as coisas com Deus está escrito, o homem natural não compreende, não entende as coisas espirituais. Já está aí. Vamos mais? O caminho de Deus é perfeito e é diferente do que o nosso.
são mais altos, os seus pensamentos muito mais elevados do que o nosso. Então vai ser doideira, vai ser fora da lógica, vai ser fora da nossa lógica. Compreenda que os milagres são doideira. Amém? Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.